Pai querido, obrigado, Senhor, pela sua palavra, pelo poder que ela tem, graças à ministração do seu Santo Espírito em nós. Fala o que tem de ser falado, transforma nosso ser, em nome de Jesus. Amém. Nós chamamos esse período que vai até o Natal agora, nessa fase final de Advento, no calendário litúrgico cristão. E nós paramos para pensar, como o próprio André disse, em várias coisas que nós temos feito no ano. O fim do ano, fim de um ciclo, é um momento oportuno para a gente pensar e avaliar tudo que fizemos durante este ciclo. É um momento oportuno para a gente visitar os momentos do nosso ano, os altos e baixos, fazer uma avaliação, pensar naquilo que nós fizemos de certo, aquilo que nós fizemos de errado, aonde acertamos, aonde erramos, avaliar o que de maneira foi produtiva, que mudança que eu fiz, quantas mudanças foram, não mudei nada, permaneci o mesmo, o que eu cumpri, que eu prometi ano passado e o que eu não cumpri, né, no mesmo período do ano passado, o que mudou nesse ano. Então esse é um momento oportuno para isso. E todo momento oportuno, na Bíblia e na teologia, nós chamamos ele de Kairos. É o momento de Deus, é o tempo de Deus, é o momento oportuno de Deus, é o tempo de Deus na sua e na minha vida. É o momento que Deus vai e faz alguma coisa. Nós temos muitos Kairos pela nossa estrada, pelo nosso caminho. Muitos. Em que nós precisamos tomar decisões, fazer escolhas, das pequenas às mais grandes, às mais difíceis, as mais complicadas e complexas. Aquelas que nós identificamos como simples escolhas e aquelas que nós identificamos como mais profundas. Embora as escolhas mais simples também levam a consequências muito profundas. E a gente também não veja. Portanto, todas as escolhas e decisões têm o seu lugar nesse Kairos, nesse momento oportuno de Deus na nossa vida. E é um momento oportuno de Deus porque faz a gente olhar para nós mesmos, faz a gente olhar para nós mesmos à luz do divino e faz a gente avaliar algumas coisas à luz do divino. É importante isso. Porque se for só pela minha própria avaliação, talvez até eu me engane nesse processo de rever algumas coisas da minha vida, do que eu passei, do que eu vivi. E há um momento oportuno no nosso tempo, que é o momento da reconciliação. Às vezes a gente brinca no WhatsApp, né? Como que vai ser o Natal esse ano? Se todo mundo brigou, se esbofeteou o ano inteiro por conta de política, de polarização, a gente se matou o ano inteiro e agora como é que vai ser essa reunião familiar? A gente às vezes brinca, mas isso é uma coisa séria. O país, ele se dividiu e a gente teve, para além da política, a política invadiu as nossas relações amorosas de afeto e feriu. E ninguém escapou disso. A igreja, que poderia ter sido esse solo de esperança para fugir disso, ela até foi uma das que mais sofreu com isso, inclusive. Então nós temos agora como igreja de fazer uma avaliação e perceber esse Kairos de Deus, para que a gente, pelo menos como igreja, busque esse momento oportuno da reconciliação. Porque nós somos chamados a sermos os ministros da reconciliação. Porque esse ministério da reconciliação foi dado de Jesus para nós. Ele veio exercer esse ministério conosco para que houvesse uma reconciliação entre nós e o próprio Criador, em Deus. E nos falou, agora vocês precisam exercer esse ministério agora entre vocês. Para que cada vez mais hajam reconciliados, não só com Deus, mas entre vocês e Deus. Vocês precisam fazer isso. E nesse rio da vida, que é a nossa vida, esse grande rio, que alguns são uns rios Amazonas, outros são uns rios menorzinhos, um pouquinho menor, uns corguinhos, né, que passa ali na Orozimbo, outros são maiores. Outros se alargam como um mar, como um oceano. Eu não estou falando de tamanho, vocês estão olhando para mim, estão vendo o Rio Amazonas? Calma, não é isso. Mas eu estou falando sobre as consequências que nós tomamos. Vocês já viram um rio nascer? Já viram como um rio? Já foram numa fonte de um rio muito grande?
Foram na nascente de um rio que é muito grande. Vocês conheciam um rio muito grande, e aí foram na nascente dele e falaram, nossa, é pequena, não é? É um negocinho de nada, é singelo. Né? Qualquer alteração naquele ecossistema ali, você pode matar aquela nascente, aquele rio. Né? E quando eu olho isso na natureza, como um rio, por exemplo, como o rio Amazonas começa, uma vez eu vi um documentário falando sobre os grandes afluentes que formam o rio Amazonas e as suas nascentes, né? Que são para além da fronteira do Brasil, mas você vê que são coisas muito pequenas, que qualquer desvio, qualquer mudança de curso, aquilo ali não seria nem metade do que era. Que qualquer mudança no seu redor, nas suas beiradas, na atmosfera, no seu bioma, você poderia matar aquele rio completamente. Ou transformar em outra coisa que não aquilo que ele nasceu para ser. E eu fiquei pensando, quando vi isso, eu fiquei pensando assim, cara, a nossa vida ela é muito parecida com isso. Pensem vocês, quantas das decisões, não as grandes, pensem as pequenas. Pequenas decisões que você tomou na sua vida que mudaram completamente a rota dela. Que na época você olhou e, nossa, essa decisão foi pequena, mas olha o que ela resultou. Olha o que ela fez. Eu estava voltando de São Paulo ontem, foi aniversário da minha sogra, eu estava voltando à noite, lá da casa da minha sogra com a Priscila, as meninas dormindo no carro e eu conversando com a Priscila. E eu falei, Pri, vamos pensa nas pequenas decisões. Por exemplo, no dia que a gente se conheceu, eu fui convidado para pregar na sua igreja. Imagina se eu digo não, e não vou porque eu vou assumir outro compromisso. É uma pequena decisão que muda completamente a história. Aquele dia que eu não peguei o ônibus na hora certa, aquela ligação que eu não atendi, aquele momento, por exemplo, eu fui convidado para vir para Campinas por Fábio, porque eu encontrei o Fábio num congresso aqui em Campinas. Eu encontrei ele por acaso, nós não marcamos horário, ele não me ligou, a gente se encontrou. Aí você fala, isso aí é Deus agindo, tá bom, é Deus agindo. Mas e se eu dissesse, não vou para esse lugar aqui agora? Você acha que Deus não ia agir mais? Acabou? Agora não vai ter mais aqui? Não, Deus ia continuar seu ministério de outra forma, comigo, através de mim. Mas aqui esse encontro me trouxe para cá. E eu estou agora há 4 anos aqui e a minha vida mudou completamente. Essas pequenas decisões, essas pequenas mudanças. É um dia que você resolve reatar um relacionamento. É o dia que você resolve perdoar aquele irmão. É o dia que você resolve ir mais tarde para um lugar, é uma ligação que se resolve fazer, é um telefonema que se resolve atender, é uma chance que você resolve dar, é uma oportunidade que você resolve. Isso muda o curso da nossa história, de maneira significativa. Assim são nossas decisões, nossas escolhas. E Deus, como um pai amoroso, Ele permite que a gente faça escolhas responsáveis. Ele não nos marioneta. Ele chama a gente para ser algo. E esse algo que vai acontecer depende da nossa jornada com Ele. Saul foi ungido por Deus para ser rei. O que aconteceu no meio do caminho? Deus errou? Não, Saul fez escolhas ruins. Tomou decisões ruins. Mas Saul poderia ter sido um grande rei. Davi poderia ter construído o templo. Afinal, ele é o rei mais falado de Israel, o grande rei de Israel, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, e ele não construiu o templo, por quê? Porque tomou decisões ruins, fez escolhas ruins. A nossa vida depende disso, nós temos essa autonomia. E no momento oportuno, no Kairos de Deus, é bom a gente revisitar as nossas responsabilidades no ministério da reconciliação. Hoje, eu não sei o tamanho do racha que há na sua mesa, familiar, de relacionamentos entre amigos, por conta disso. Mas há uma responsabilidade dada por nós, nesse texto que Paulo escreve, a carta de Corinto, à igreja de Corinto. Nós precisamos assumir a responsabilidade da reconciliação. Abandonar a posse
da verdade. Nós não possuímos a verdade. A verdade não é algo que se possa possuir. A verdade é uma pessoa e ela está entre nós. Quando dizemos que a verdade é nossa, nós atribuímos a nós toda a certeza e orgulho de que nós estamos certos e o outro está errado. E isso carrega barreiras e muros intransponíveis entre nós. Não há reconciliação assim. O momento oportuno de Deus para nós, agora, Igreja de Jesus, é assumirmos a nossa responsabilidade de reconciliação. Como, Rodrigo? Bom, eu separei algumas coisas aqui. Primeiro, olhando para esse texto, eu observei algumas coisas que nós precisamos, como se fosse uma caixa de ferramentas, como se fosse um canivete suíço, para a nossa reconciliação, para a sua ceia de Natal ser, em nome de Jesus, uma ceia de Natal com a presença do Cristo. Tá bom? Então vai a primeira delas. O texto que começa no versículo 11 diz: uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Então, a primeira coisa que nós precisamos para uma reconciliação é uma consciência. Uma consciência. Nós precisamos ter uma consciência de quem Deus é, o nosso Kyrios. Quem é o nosso Kyrios? Quem é o nosso Senhor? Deus. Então, Deus é o nosso Senhor. Essa é a nossa consciência. E diante de Deus, nós sabemos quem nós somos de verdade. É diante dele que nós sabemos quem nós somos. Não é diante do espelho, quando a gente se arruma para vir para a igreja. Não é diante do nosso ego orgulhoso de quem você é religiosamente, o que você tem feito e como você tem mostrado para os outros quem você é. Não, é diante de Deus. É aquele que enxerga você exatamente como você é. Nós temos consciência então de quem nós somos de fato. Essa consciência aterrorizante, é aterrorizante. Porque nós vamos ver um Rodrigo que eu não quero ver, eu não quero encarar. Mas é esse Rodrigo que a consciência que tem Deus como Senhor enxerga. Porque é Ele que vai mostrar para mim isso. Ele vai mostrar de algum jeito, através de alguém, numa palavra de alguém, através da consciência que há em mim, essa consciência que o Espírito fala, através dos meus mentores, dos meus amigos, dos meus chefes, amigos espirituais, dos meus amigos familiares. Isso vai sendo construído e eu vou começando com os meus olhos, que já estão entendendo que eu tenho Deus como Kyrios, Deus como Senhor. Eu vou enxergar agora de fato quem é o Rodrigo. E isso vai me colocar de joelhos, vai me dar esse temor. Porque uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, nós vamos procurar persuadir os homens a conhecê-lo também. Por quê? Porque o que somos está manifesto diante de Deus. E esperamos que esteja manifesto também diante da nossa consciência. Certo? Então, é necessário uma consciência. Sabe que quando o arrependimento, a palavra de arrependimento na Bíblia, metanoia, mudança de mente, é essa consciência. É necessário ter consciência do que fizemos. Eu fui violento. Eu feri pessoas. Eu fui extremamente arrogante, orgulhoso. Eu achei que a verdade estava comigo. Eu achei que eu detinha todo o conhecimento. Eu achei que eu era o certo e eles estavam errados. Eu feri o outro, fui eu, na minha arrogância, na minha prepotência, na minha fala sem cuidado, eu magoei, eu feri, e é minha responsabilidade ir até lá e resolver isso, e reconciliar. Eu preciso ter essa consciência. Porque se eu continuar no status quo parado, não, eu não tenho nada a ver com isso, eles que são loucos, eles que estão errados, eles que se perderam, eu não vou me mexer daqui. Por mim, eu estou muito bem aqui sozinho no meu Natal. Por mim, eu estou muito bem aqui sozinho na minha casa. Por mim, eu estou muito bem aqui sem ele. Isso não me incomoda. Isso não é uma consciência de alguém que tem Deus como Senhor.
Isso não é uma consciência de quem entendeu de Deus quem é. Isso é uma consciência de uma pessoa ensimesmada, obstinada, cauterizada pelo pecado e pelo orgulho. Não é ministro de reconciliação, não é. Então é necessário uma consciência. Segundo, é necessário, segundo o texto de Paulo, um constrangimento. Um constrangimento. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém estamos dando a oportunidade de resultar em nós, para que tenham que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. É esse amor que vai para além das aparências, que vai para além daquilo que foi colocado diante de nós, numa briga, em ânimos exaltados, em falas violentas. É por amor. É por amor. Não há exceção no amor. E se nós, como discípulos de Jesus, entendemos isso, entendemos que é necessário isso, essa reconciliação, tem de haver um constrangimento. Se você não se constrange com isso, você canta as canções, passa batido, isso não te move na direção daqueles que estão magoados, feridos com você, algo se perdeu no seu coração e na sua alma. Se você não é capaz de dar um passo para trás, mesmo não entendendo o outro completamente, mas permitindo que o outro seja, embora você não entenda, você não sabe o que é amar. Porque amar, a propriedade mais forte do amar é aceitar quem o outro é, não o que a gente gostaria que ele fosse. E esse constrangimento que acertou a gente em Cristo Jesus é exatamente isso. Cristo nos amou primeiro. Se Ele nos amou primeiro, isso quer dizer que Ele nos amou exatamente como você e eu éramos antes de receber esse amor. Pecadores, safados, infiéis, orgulhosos. Desse jeito, dessa forma. E a gente está aqui no alto da nossa arrogância, tentando colocar parâmetros para cá. Não, primeiro um passo ali, eu faço isso, eu coloco isso. As condições do amor não existem. Quando você coloca condição no amor, ela já não é mais amor. Quando você coloca vírgula, eu amo, mas já não é amor. Já não faz mais sentido, já não combina com o amor. Não com o amor ágape divino que a gente está tentando aprender. Esse amor que nos constrangeu. Esse amor que faz da gente enlouquecidos, inclusive. Enlouquecidos. Sabe por que ele fala isso aqui? Se enlouquecemos, se estamos de conforme o juízo, as pessoas não entendiam muito bem essa lógica Cristo de viver. Porque Cristo era completamente inclassificável, inesperado, completamente. Não há um momento na história de Jesus que você vê, que você está esperando, que Ele vai fazer o que está sendo esperado. Nenhum momento. Pode pegar sua Bíblia, revirar ela, os Evangelhos, não há nenhum momento que Ele faz aquilo que se é esperado. Todos os instantes, Jesus surpreende. Seja numa pergunta simples ou num ato de cura. Ele está sempre provocando em nós algo a mais do que as regras sociais, religiosas, colocadas e estabelecidas. Ele está provocando em nós um espírito subversivo. Não a subversividade rebelde da desobediência, mas uma subversividade que vai para além das regras para abraçar o outro. Porque tudo que fere o outro, fere o Evangelho. Então, se é uma regra que está ferindo a relação de vocês, sobreponha essa regra com amor, supere ela, transponha, vá além dessa regra.
O sábado, o homem não foi feito para o sábado foi feito para o homem. Se essa mulher pecou, vocês não pecaram? Vocês vão apedrejar ela? Essa mulher que quebrou o vaso de perfume fez mais do que qualquer um de vocês, e vocês estão a julgá-la. Em todo tempo Jesus está provocando. Se não pode encostar no leproso antes que ele seja curado, e eu encosto no leproso. Se é para dizer para o fariseu, ok, você está fazendo, cumprindo a lei, você está bem, ele diz, então vende tudo que tem e me segue. E o fariseu não consegue encontrar. Se é para concordar com Nicodemos, ele diz, você precisa nascer de novo, e o Nicodemos fica louco. E aí quando ele é rejeitado em Samaria, em pregar o evangelho em Samaria, o que ele faz quando ele vai para Jerusalém? Ele prega sobre um samaritano bondoso. Esse é o Jesus que subverte, que e mostra para nós, eu quero mais de vocês. Eu quero mais de vocês. Eu não quero que vocês me acordem na tempestade porque vocês acreditam e confiam que eu possa acalmá-las. Eu quero que vocês acalmem as tempestades. Porque eu sei que vocês farão obras maiores do que eu. Eu quero que vocês sejam o inesperado da sociedade. Eu quero que vocês surpreendam a sociedade. Eu quero que vocês constranjam o mundo que vocês estão vivendo com o amor que eu dei para vocês. É isso que eu quero de vocês. Eu não quero que vocês vão lá para a rua e falem, peraí que eu vou chamar Jesus. Não, eu quero que vocês sejam o Jesus. Eu quero que vocês sejam o Cristo. A ponto de que minhas mãos são as suas. A ponto de que minha boca é a sua. A ponto de que meu toque, o meu olhar é o seu. Cristo em nós, a esperança da glória. Esse constrangimento encarnado, poderoso, faz com que a gente transforme os nossos ambientes. Faz com que a gente reconcilie eles. Mude. Uma renúncia. Nós precisamos de uma renúncia para a reconciliação. Por quê? Porque Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, segundo a carne. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. É necessário a gente renunciar a esta vida que vivemos para nós mesmos. O que significa isso? Como que a gente faz para viver para Cristo? Quando a gente vive para o outro. Porque foi assim que Cristo ensinou para a gente. A vida de Jesus é uma vida para o outro. O tempo todo o ministério dele é para o outro. Quem é esse outro? Nós. Esse nós que foi formado por Jesus era o outro que ele estava ensinando para a gente. Então ele vai, lava os pés, ele vai e fala quem quer ser o primeiro tem que ser o último. Ele fala que eu vim para os doentes, não vim para os curados. Vamos na didática de Jesus. Ele vai morrer por quem? Por ele mesmo? Não, ele vai morrer por mim e por você. E pelo quê? O que ele fez? Ele não fez nada, ele vai morrer pelos nossos pecados. Então é pelo outro, eu dou a vida pelo outro, eu parto pelo outro, eu curo pelo outro, eu faço pelo outro, eu vou lá pelo outro, eu abro mão pelo outro. Só que a nossa vida aqui, a gente tem uma lógica de vida que concorre com essa. Que é o quê? Não, você precisa garantir o seu primeiro. Você tem que garantir o seu primeiro. Senão como você vai ajudar o outro? Não, garante o seu primeiro. Você precisa se amar primeiro. Nada contra você se amar. O problema é que a gente está se amando muito. Se amando demais da conta. Nossa, como eu me amo demais. Olha como eu me amo. E está esquecendo que tem um mundo ao redor de gente carente de amor, porque a gente está engolindo os outros com esse amor próprio. Esse tipo de renúncia
não é que a gente não vai realizar os sonhos que estão em nós, porque os sonhos que recebemos de Deus são sonhos prazerosos, e viver assim dá prazer à nossa vida. Mas a gente entende, por exemplo, que o que eu vou fazer como vocação na vida não é para mim mesmo, é para servir. É uma vida de serviço, que gera em nós prazer. E que não tem como pauta, ou moeda, ou vitória, ou sucesso, a satisfação própria. Eu gosto muito de um filme bem antigo, chamado Lista de Schindler. Essa lista de Schindler, ela tem um momento icônico, né, que o cara, ele salva, né, muitos judeus do Holocausto. E aí os judeus vão até ele em um determinado momento agradecer, e o cara fala, vocês todos são os judeus que você salvou, tal. E aí ele começa a entrar em desespero, porque ele começa a ver a sua roupa, o seu carro, o dinheiro do seu bolso, e fala, quantos judeus eu poderia ter salvo com isso aqui? Se eu tivesse vendido, o quanto eu podia ter feito, o que eu podia ter feito mais? E ele começa a entrar em desespero nisso. E eu fico pensando assim, às vezes a gente entra nesse circuito, e a gente esquece de pensar assim, na nossa oração, de maneira generosa. Senhor, o quanto eu tenho comigo que o Senhor me deu, que eu ainda não reparti, que eu ainda não partilhei, que eu ainda não coloquei à disposição, que eu ainda não fiz mais. Senhor, o quanto eu tenho retido comigo, que eu ainda não abri. Senhor, o quanto de orgulho eu tenho acumulado, que impede que as pessoas se acheguem na minha mesa. O quanto de falta de perdão eu acumulei na minha vida, na minha história, de arrogância, de dono da verdade, que eu me transformei num monstro tal que eu não dou espaço para as pessoas. Porque a gente chegou num nível que a gente está com dificuldade de cumprir até o início do mandamento. Ama o teu próximo. Porque Jesus, ele fala, ama teu próximo. E aí ele fala assim, mas se você amar quem você ama, quem te ama, é fácil. Mas a gente não está nem nesse primeiro nível. Até amar quem a gente ama está difícil hoje em dia. Porque a gente está trazendo para dentro de nós um espírito de acumulação de rancor, raiva, ódio, opinião. Quanto mais chegar na fase final de amar os inimigos. Gente, a gente está aqui ainda, a gente tem trabalho para caramba. Vocês estão entendendo? Não está chegando. Não está batendo. Não faz sentido viver desse jeito. A minha mesa está vazia. A minha ceia está vazia. A minha partilha de Jesus é vazia. Porque eu não entendi isso aqui, o início. O início da mensagem. Renunciar. Porque um morreu por todos. E agora os que vivem, já não vivem para si mesmos, mas por aquele que morreu e ressuscitou. Reconciliação. Foi para que nós sejamos um. Porque se a gente não é um, então, está faltando alguma coisa, irmãos. A gente está dizendo que, Jesus, deu ruim aí. Não, deu ruim para a gente. Porque Ele fez a parte e está dizendo para vocês, cadê? Cadê a igreja? Um novo ser. Um novo ser. Por quê? Porque, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Jesus está dizendo para nós, através de Paulo, que quando Ele foi até nós, Ele não considerou o nosso passado ou as coisas que fizemos. Isso passou, as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo, você já não é mais aquele serzinho ensimesmado, diabólico que você era. Você agora é um novo ser, é uma nova criação. O que há de diferente em você, Rodrigo? Do velho Rodrigo? Chegou o kairós de Deus para você. Chegou o momento oportuno. O que tem mudado na sua vida? O que está diferente? O que fez o Evangelho de Jesus na sua vida? Ele te transformou numa pessoa mais generosa, mais amorosa,
mais misericordiosa, mais paciente, mais altruísta, o que Ele tem feito com você? Quais são suas atitudes diante do mal? Diante da maldade do outro? O que mudou em você? Quais são as responsabilidades que fizeram diferença na sua vida? As coisas que você assumiu e falou assim, agora eu preciso mudar isso, preciso voltar. Ou você é aquele que fica pedindo perdão e desculpa o tempo inteiro, pelas mesmas coisas. Quem se repete é cachorro. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, você já não está mais preso àquilo. Muda, segue em frente. Você é um novo ser, com uma nova consciência. Você não precisa ser aquilo que você era antes. Pede ao Espírito força para vencer essa carne. É isso. Naquele momento mais difícil, no momento mais tenebroso que você é provado, em que o seu velho homem tenta sair ali do armário que você trancou ele, você fala, não, vamos jogar esse armário fora. Já passou, acabou, deixa ele lá. Deixa que o novo ser tome conta da sua casa, abra as janelas, abra os porões, deixa a luz entrar, deixa a salvação entrar, liberta esses demônios. Vai embora. E liberta você desse ser antigo que você já não é mais. A reconciliação é isso. Você não era para ser assim. O pecado te deturpou, manchou. Você é isso. Porque esse é o Kairos de Deus. Ele vai te mostrar quem você é hoje, mas Ele vai te mostrar quem você de fato deveria ser. E o que Ele vai fazer com você. E você vai dizer, meu Deus, quanto amor é esse? Que amor é esse que faz isso comigo? Que me permite viver essa vida. Que me permite respirar essa vida plena. Que me permite ser um novo ser. E aí, quando você olha essa graça que você recebe, você já olha para o outro diferente. Porque você fala assim, eu não posso. Olha o tanto que eu fui perdoado. Olha o tanto que eu fui transformado. Olha o novo ser que eu me tornei. Por que eu vou ser agora um crápula com meu irmão? Se por muito mais o Cristo me resgatou e me perdoou. Não posso. Não posso. Não tenho esse direito. Não tenho o direito de ser o algoz do meu irmão. Não tenho esse direito de ser o juiz dele. Não posso fazê-lo. Tenho que mudar a minha consciência, a minha mente. E ser um novo ser. E esse ambiente de novos seres, redimidos, reconciliados, transformam as realidades. Porque trazem o inesperado de Cristo à tona. E que inesperado de Cristo é esse? É a responsabilidade. Uma responsabilidade como ministros da reconciliação. Que é isso, Deus confiou em nós para isso. Você não tem que esperar que o outro venha te pedir perdão. Ou que você, não, eu vou lá e vou chegar, tudo bem, eu te perdoo. Não, você vai lá e fala assim, olha só, eu quero te pedir perdão, eu quero reconciliação. Não, mas ele não merece ser perdoado. Gente, perdão, conceito de perdão, vamos lá. É justamente para quem não merece. Ok? Reconciliação não é sobre ter razão. Não é sobre lógica. Não é sobre uma planilha que você pontua. Vamos pontuar aqui o que está certo, o que foi errado. Reconciliação é graça. E essa responsabilidade é nossa. Você colocou tantas coisas, nós colocamos tantas coisas na nossa condição de reconciliação, que não tem mesa que sustente isso. Não tem graça. É uma mesa fajuta. Não é uma mesa de misericórdia. É uma mesa quebrada. É uma mesa condicionada. É uma mesa para gente perfeita. É uma mesa vazia. Porque o mundo de gente que não erra, o mundo de gente perfeita, é um mundo vazio, tenebroso, sombrio. Mas o mundo de gente
arrependida, constrangida pelo amor de Cristo, reconciliada, é um mundo de gente generosa. É um mundo de gente alegre porque foi salvo, resgatado. E por último, uma justiça. Uma justiça. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos. Reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. E que é a justiça de Deus? A justiça de Deus não é a justiça retributiva. O Salmo 85, versículo 10, ele vai dizer: justiça e paz se beijam. Isso quer dizer que a justiça divina, ela caminha com a paz. Ela tem uma relação com a paz. Uma justiça retributiva, ela não tem paz nunca. Essa é a justiça dos homens, é olho por olho, dente por dente. Se você arrancar meu olho, eu vou arrancar o olho seu. Não tem paz. Sabe como era essa lei de Italião que o pessoal fala, olho por olho, dente por dente? Sabe o que era isso? Era um meio pelo qual eles usavam para segurar a ira de quem foi ferido. Então, por exemplo, o cara foi lá e matou uma vaca no meu pasto. Então, a lei de Italião dizia o quê? Que você podia ir lá e matar uma vaca no pasto do outro. Nada mais do que isso. Você não pode ir lá e queimar todo o gado, entendeu? Então, era olho por olho, dente por dente. Então, você pode fazer o que o outro fez para você. Isso não é justiça de Deus. Quando a gente clama, Deus me fará justiça, eu estou querendo que o outro seja fulminado. A justiça de Deus é a interrupção da maldade. É o cessar das dores. É o fim da iniquidade. Não é a multiplicação dela. Não é a retaliação por aquilo que você acha que você foi ferido. A justiça de Deus é reconciliadora. Até aqui você sofreu porque fizeram mal à tua família. Isso acabou. E eu não vou fazer mal à família de quem fez mal a você. Acabou. Porque se eu fizer isso com outro, eu vou continuar multiplicando essa maldade. E eu e você somos essa nova criatura que as coisas velhas já passaram. Então todo o mal que foi feito a mim, ele será convertido, redimido ao bem. Para que a maldade não encontre em mim o multiplicador. Porque fizeram a mim, eu faço também. Porque você disse isso, eu respondi. Porque isso é justiça retributiva. Isso é justiça dos homens. Isso é multiplicar a maldade. Isso é fazer com que a maldade que fizeram com você te contaminou ao ponto de transformar você num malvado. Não há reconciliação nunca. Eu falei isso porque ele falou isso. Mas eu disse isso porque um dia você disse aquilo. Porque você fez isso uma vez para não sei quem, que não sei quem falou com fulano e que disse que era assim. Não, mas eu fiz isso, aquilo, aquela vez, porque aquele dia é um inferno. Não há paz. Justiça e paz nunca se beijarão desse jeito. Não haverá bondade. Haverá multiplicação da maldade. Seu coração já está cheio de trevas. Você se tornou malvado. Porque a única coisa que você quer é justiça. É vingança. E já dizia o nosso querido Chaves, ou Chapolin, que a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. E é verdade. Porque se você não lê a Bíblia, pelo menos Chaves ou Chapolin, você já viu algum dia, e talvez isso sirva para nós, de algum jeito, de alguma evidência divina para nós, para a gente parar de achar que é justo que seja feito algo, e a gente comemora esse algo que foi feito conosco. Os discípulos de Jesus não comemoram a maldade, nem que ela seja feita com o malvado. Entenderam? Difícil, né? Porque a gente quer que o malvado se lasque, mas o problema é que a gente é malvado, irmãos. Uma vez um amigo meu perguntou para mim: Rodrigo, por que você acha que Deus não acaba com a maldade no mundo? Eu falei: porque Ele é misericordioso. Ele: como assim? Porque se Ele acabasse com a maldade no mundo, Ele ia acabar com todo mundo. E essa nova consciência de justiça faz com que a gente entenda
que é necessário em nós sermos os cessadores, aqueles que interrompem a maldade. Sejam os paradores do mal, sabe? É a justiça reconciliadora. Se o mal chegou até mim, é aqui que ele para, em nome de Jesus. Eu cessarei o mal. Porque agora justiça e paz se beijam. E agora há reconciliação. Agora há mesa de reconciliação. O mal precisa ser identificado, para que a gente não o cometa novamente. É necessário isso. Essa maldade chegou aqui, foi feita maldade, mas eu não vou para frente com isso. Acabou. Acabou a maldade. Ela me feriu. Ela acabou comigo. Ela me jogou no pior das trevas. A pior das trevas. Mas em nome de Jesus, a sua justiça me alcançou. E eu fui liberto dessa maldade. Essa maldade não tocou o meu coração. Não tocou a minha alma. Em nome de Jesus, o Espírito me libertou de querer fazer o mal, de pagar o mal com o mal. Mas eu lembrei da sua justiça misericordiosa, graciosa, do seu amor que me constrangeu. E eu estou oferecendo perdão e graça. Isso é salvação, meus irmãos. Isso é salvação. Vencer o mal com o bem. Porque nós somos inclassificáveis. Nós somos inesperados. Nós somos imprevisíveis. Como Cristo foi. Ofereceram a face quando foi a sua face atingida. Amar o inimigo. Se entregar e dar a vida por aqueles que nunca esperaram que você fosse fazer isso. Justiça e paz se encontraram. Perdão e reconciliação. Misericórdia e graça. É essa o ministério da reconciliação que Deus quer em nós. É desse jeito. É dessa forma. E nesse ambiente de reconciliação, uma consciência transformada de quem é Deus, de quem nós somos. Um constrangimento, porque o amor de Cristo nos constrange com a sua graça. Uma renúncia, porque nós não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos para o outro e em favor do outro, e nos doamos ao outro. Um novo ser, porque nós entendemos que as coisas velhas já passaram, eu já não sou mais aquele outro que foi salvo e redimido. Uma nova responsabilidade, porque eu entendi que como discípulo de Jesus, eu sou um ministro da reconciliação. Parte de mim, a partir de mim. E uma justiça de paz, que supera a lógica da justiça retributiva, que traz à tona a justiça através do perdão. É assim que Deus promove sua justiça. É assim que Deus faz justiça, perdoando. Foi esse perdão que eu e você recebemos. O mal que atingiu a nós, Deus transforma em bem. É esse caminho que era estreito que se alarga. Essa luz que um dia te cega, te faz ver Deus. Lembro dessa poesia cantada por esse irmão nosso, cristão, Estevão Queiroga. Ele diz assim: quando eu parti dessa minha jornada, partiu-se em mim o meu coração. Meus pés tremeram ao pisar em outro chão. Eu disse adeus, e a Deus eu disse sem razão, que a minha companhia era a solidão. O fogo me queimou, mas ele me aqueceu. A luz que me cegou me fez ver Deus. A minha alma se fartou sem água e pão, a mãe da esperança e aprovação. Por sobre a estrada anoiteceu e amanheceu. Eu vi que os dias mais sombrios também são teus. O homem que eu parti de casa se perdeu, e a caminhada fabricou um novo eu. O caminho muda, e muda o caminhante. É um caminho incerto, não um caminho errado. Eu, caminhante, quero o trajeto terminado, mas no caminho mais importa o durante. Deixei pegadas no vale da sombra da morte, um solo infértil aos meus muitos defeitos. Minha vida alagou-se em caminhos estreitos, e eu vi você, a partida e o norte.
aquilo que nós chamamos de mal, Deus está pronto para transformar em bem, porque Ele nos deu o ministério da reconciliação de todas as coisas. Deus está reconciliando todo mundo em Cristo Jesus. Deus está reconciliando todas as coisas em Cristo Jesus. Não há mal que lhe acerte, que não possa ser transformado em bem, que não possa recalcular a sua rota e partir de você com amor e graça para atingir o outro, com bondade, misericórdia e justiça. Esse é o ministério da reconciliação. Na mesa da reconciliação que nós temos hoje, o nosso memorial é essa mesa posta a todos e todas que queiram e que entenderam que Cristo veio para nos perdoar, para nos dar o perdão divino e nos permitir ser ministros da reconciliação. É o cálice do sangue de Jesus e o pão, que é o corpo de Cristo, que permite que eu e você possamos abrir essa mesa para todos e todas que quiserem, sem restrições. Sem restrições. Eu quero convidar você que entendeu que Cristo é o Senhor da sua vida, que trouxe essa consciência para você. É o Senhor que transformou a sua consciência, que te constrangeu, que te deu um novo ser, que te deu uma responsabilidade e um senso de justiça reconciliadora, que traz paz entre nós, que você venha participar dessa mesa também hoje. Venha aqui à frente, pegue o cálice e o pão, volte para o seu lugar, partilhe com quem você quiser e nós vamos ceiar, essa ceia memorial que fala sobre a justiça divina em nós. Não uma justiça que fulmina, que mata, que destrói, que é retributiva, mas uma justiça reconciliatória, uma justiça de perdão e de graça, como deve ser a nossa mesa, a mesa da nossa casa. Amém? A justiça de Deus, ela é restauradora. Ou seja, não é só garantir o pão para que todos comam o pão, mas é garantir o pão para que todos comam o pão juntos. Deus não quer que cada um coma seu pão separado. Deus quer que cada um coma seu pão junto. Deus quer comunhão. Deus não quer solidão. Porque Deus é plural. Deus é plural. E Ele espera que seus filhos manifestem essa pluralidade de maneira perfeita na comunhão, que é a igreja de Jesus. Dessa forma, eu convido você a ficar de pé, aí onde você está. E eu quero convidar você a trocar o seu cálice e o seu pão com alguém. Mas na hora de fazer isso, troque também abraços, sorrisos, orações, do jeito que você permitir, do jeito que você quiser. Faça isso em nome de Jesus. Troque elogios, troque graça, troque amor. Deseja ao outro um bom domingo. Partilhe o seu cálice e o seu pão com ele. Já que montamos aqui uma grande mesa imaginária, que haja troca de olhares, que haja graça, que haja sorrisos uns com os outros. Naquela noite, Jesus com seus discípulos tomou o pão e disse: esse é o meu corpo. Toda vez que comerem esse pão e partirem esse pão entre vocês, façam isso em memória de mim, em memória da reconciliação. Comamos o pão. Obrigado, Senhor, pelo teu corpo. Obrigado pela chuva que cai lá fora. Lava nossa alma, Senhor. Enxuga nossas lágrimas. Reata os nossos relacionamentos. Libera perdão em nós e graça.
que saia da nossa boca amor e reconciliação, para que a nossa mesa seja repleta de graça, harmonia e paz. Que os teus promotores da paz aqui, juntos, nós todos, possamos ser embaixadores da reconciliação, ministros da reconciliação. Semelhantemente, ele pegou o cálice e disse: esse aqui é o meu sangue, dado por vós. Bebam ele, façam isso todas as vezes, em memória de mim. Tomamos o cálice. Pai querido, obrigado pelo teu sangue derramado na cruz por nós. Obrigado pela ceia, porque nós sabemos que esse memorial nada mais é do que a tua vontade para o teu povo. Uma mesa onde partilhamos tudo, onde deixamos tudo e onde recebemos tudo. Que o seu amor inunde o nosso coração, faça transbordar nesse final de ano novas metas, novas responsabilidades, mas que saia de dentro de nós essa consciência transformada pelo teu Santo Espírito, esse novo ser que o Senhor transformou para reconciliação. Sejamos esse povo pacificador, reconciliador, cheio de misericórdia e graça, para que a justiça, a tua justiça, cesse toda a maldade por onde quer que nós fomos. E que o amor de Deus, a graça do nosso Filho, do seu Filho Jesus, e as comunhões e as consolações do Espírito Santo sejam conosco, em cada mesa das nossas casas, hoje e sempre. Amém.